Era 2 da manhã quando o telefone tocou. Do outro lado a voz do meu neto tremia. Vovô. Ele me trancou em casa. E a mamãe? Não acorda. Naquela noite, eu não salvei só a vida da minha filha. Eu encontrei o verdadeiro sentido de ser família. Se esta história te tocou, deixa o teu like, inscreve-te no canal e acompanha mais histórias reais que falam ao coração. Era madrugada quando o telefone tocou. O som cortou o silêncio da casa, como uma lâmina menos seco. Urgente. Olhei o relógio. 2:03 da manhã. Durante um segundo, pensei em não atender. Àquela hora, ninguém liga com boas notícias. Mas algo dentro de mim, menos talvez o instinto, talvez o coração, obrigou-me a pegar o telefone. Alô? Do outro lado uma voz trêmula. Vovô? É o Gabriel. O som do choro dele atravessou o fio, como se estivesse ao meu lado. Levantei-me num salto, o coração disparado. Gabriel? Que aconteceu? Meu filho. O tio Carlos trancou a porta. Ele saiu, e a mamãe? A mamãe não acorda. Vovô! Por um instante, o mundo parou. Senti o sangue gelar. A respiração veio curta, pesada. Como assim ela não acorda? Ela está doente? Eu chamei ela muitas vezes. Ela está deitada no chão. E não fala comigo. Fechei os olhos e respirei fundo. Tentei manter a calma, mas o desespero já me tomava. Escuta, Gabriel, fica no quarto. Tá bem? Tranca a porta por dentro e não abre para ninguém. Tá bom, vovô. Mas, bem logo. E eu te com medo. Eu tô indo, meu anjo. Prometo. Desliguei o telefone e fiquei ali, parado, por alguns segundos. O silêncio da casa parecia zombar de mim. Depois, peguei as chaves do carro, a lanterna e o casaco. O caminho até a cidade levava pouco mais de 1 hora, mas naquela noite parecia uma eternidade. A estrada deserta, o som do motor a ecoar no escuro, e a cabeça cheia de pensamentos que eu não queria ter. Desde que a minha filha Helena se casou com aquele homem menos Carlos, algo em mim nunca ficou em paz. Havia algo nele. O molar friou um jeito controlador, uma arrogância disfarçada de charme. Mas Helena, teimosa como sempre, dizia: pai, ele é diferente. Ele cuida de mim. E eu, como pai, calei. Achei que era apenas ciúmes, medo de perder a menina que criei sozinho desde os 10 anos. Agora, no escuro daquela estrada, eu só conseguia pensar. E se eu tivesse insistido mais? E se eu tivesse visto o que ela escondia? Quando cheguei a casa, o portão estava entreaberto. O vento frio fazia bater o metal, produzindo um som oco. As luzes estavam apagadas. Corri, bati a porta. Gabriel. Gabriel. Bob. Sil? Enecei eu. Depois de alguns segundos, ouvi passos pequenos. Vovô, a voz dele, abafada, vinha de dentro. Sou eu, meu amor. Abre. Tá tudo bem agora. Ouvi o clique da fechadura e a porta abriu-se devagar. Gabriel apareceu, os olhos vermelhos de tanto chorar, o pijama amarrotado, o ursinho apertado contra o peito. Ajoelhei-me e abracei-o com força. Tá tudo bem, meu anjinho. O Bob? Chego, ele apontou para o corredor. A mamãe está lá. Corri. A sala estava em penumbra. No chão, ao lado do sofá, Helena jazia imóvel, o cabelo espalhado, a pele pálida demais, os lábios secos. Por um segundo pensei no pior, ajoelhei-me ao lado dela. Toquei-lhe o rosto. Estava fria, mas respirava menos fraco, quase imperceptível. Helena, filha, chamei. Nada. Peguei o telefone da mesa e disquei para o 112. A voz do operador respondeu calma. Enquanto eu tremia, preciso de uma ambulância. Urgente. Minha filha está inconsciente. Dei o nexo, o nome, tudo o que pediram. Depois, abracei Gabriel. Vai ficar tudo bem. Ouviu? A mamãe vai acordar. Mas ele balançou a cabeça, o olhar perdido. O tio Carlos. Ele gritou com ela: vovô. Ele quebrou o telefone dela. E depois? Saiu. Olhei ao redor. O chão com uma garrafa caída, o abajur quebrado, a mesa virada. Um frio cortante subiu-me pelo corpo. Ali, naquele silêncio, havia mais do que medo. Havia violência, havia segredos. A ambulância chegou em 20 minutos. Parece pouco, mas foi o tempo mais longo da minha vida. Os paramédicos entraram depressa.
verificaram os sinais vitais e levaram Helena. Disseram que ela estava muito fraca, talvez sob efeito de remédios. Eu e Gabriel fomos atrás. No meu carro, durante o trajeto ele adormeceu no banco, exausto. Olhei pelo retrovisor e vi o rosto dele. Sereno apesar de tudo, era o mesmo rosto que Helena tinha quando era criança, menos puro, inocente. Com aquele mesmo olhar doce que parecia dizer, vai dar tudo certo. Mas dentro de mim, uma voz sussurrava o contrário. Eu sabia que aquilo era só o começo. Carlos não era homem de desaparecer assim. E se tinha deixado a casa daquela forma, é porque tinha algo a esconder. Apertei o volante. Dessa vez, ninguém mais vai machucar a minha família. Quando o dia começou a nascer, o céu ainda estava cinzento. No hospital, sentei-me na sala de espera com Gabriel nos braços. O cheiro de desinfetante, o som dos passos apressados, as vozes dos enfermeiros. Tudo parecia distante. O médico aproximou-se e perguntou: o senhor é o pai da Helena? Assenti. Ela está viva. Mas precisamos investigar o que ela tomou. Há sinais de trauma físico. Baixei a cabeça. As lágrimas vieram silenciosas, quentes. Gabriel, meio acordado, segurou a minha mão. Vovô, a mamãe vai acordar, né? Engoli o choro e sorri fraco. Vai sim, meu amor. Ela é forte. Mas por dentro, o coração doía. E eu sabia que o que estava por vir não seria fácil. O telefone que me acordou às 2 da manhã não foi apenas um pedido de ajuda, menos foi o grito de um destino a exigir justiça. O hospital amanheceu devagar, como se tivesse medo de acordar a dor das pessoas que dormiam nas cadeiras. Eu estava ali sentado ao lado do Gabriel, com o coração preso em cada segundo que passava. A Helena continuava inconsciente. Os médicos diziam que era preciso esperar, que o corpo, às vezes, precisa de tempo para decidir se quer ficar, enquanto olhava para o corredor vazio. Uma pergunta não me deixava em paz. Como é que chegamos a isto? A minha menina sempre foi forte, cresceu sem mãe, mas nunca lhe faltou coragem. Lembro-me de quando estudava à noite e ainda arranjava tempo para cantar para mim na varanda. Ela era luz, e agora estava ali, deitada num quarto frio, com o corpo cheio de marcas. Quando a enfermeira saiu, entrei, devagar. Aproximei-me da cama. O som do monitor cardíaco era o único sinal de vida. Peguei-lhe a mão, fria, frágil, quase sem peso. Estou aqui, filha, sussurrei. O papai chegou. Os olhos dela continuaram fechados, mas por um instante pareceu que a respiração se acalmou. E naquele pequeno movimento, senti uma esperança nascer, frágil, mas viva. Do lado de fora, Gabriel brincava com um carrinho de plástico que um enfermeiro lhe deu. A inocência dele era o único sopro de leveza naquele lugar. Mas eu sabia que precisava protegê-lo, e para isso precisava da verdade. No final da manhã, um policial apareceu na recepção. Chamava-se Sargento Oliveira. O senhor é o pai da senhora Helena Ribeiro? Perguntou, mostrando o distintivo. Sou. Sim. Precisamos conversar. Levou-me até uma sala pequena, fria, com cheiro a café e papel velho. Tirou um bloco do bolso e começou. O hospital reportou possíveis sinais de agressão. O senhor sabe se ela tinha algum problema com o marido? Demorei a responder. Sei que discutiam, mas ela nunca me contou nada. O senhor já desconfiava? Olhei para o chão. Sempre desconfiei. Aquele homem não olhava para ela como quem ama. Olhava como quem possui. O sargento fez uma anotação e assentiu. Encontramos a casa em desordem. Uma garrafa partida. Um telemóvel danificado. E há indícios de que o menino foi trancado no quarto. Apertei os punhos. Então, é verdade. O senhor sabe onde está o marido? Não faço ideia, respondi. Mas se ele tiver feito mal à minha filha, não há polícia que o esconda de mim. Ele olhou-me com compreensão, mas manteve o tom firme. Deixe-nos cuidar disso, senhor Antônio. Quando voltei ao corredor, Gabriel dormia no colo de uma enfermeira. Aquele menino já tinha visto demais para a idade. Acariciei-lhe o cabelo. E pensei em quantas vezes Helena deve ter chorado em silêncio, tentando esconder tudo de mim. No final da tarde, fui até a casa dela, buscar algumas coisas. O portão ainda rangia com o vento. Entrei, o ar ali dentro parecia pesado, como se as paredes guardassem os gritos que ninguém ouviu. Passei pela sala e reparei nos detalhes. Uma fotografia de casamento partida, uma boneca caída no canto,
uma cadeira quebrada. Tudo contava uma história a menos e nenhuma delas era feliz. No quarto, encontrei uma gaveta trancada. Depois de procurar um pouco, achei a chave debaixo do colchão. Lá dentro havia um pequeno caderno de capa azul, com letras redondas na capa. Querido papai, sentei-me na beira da cama e comecei a ler. Papai, se um dia eu não puder falar, quero que saibas que tentei ser feliz. Eu amei o Carlos de verdade, mas ele mudou. Ficou ciumento, violento, e eu fiquei com medo. Não queria preocupar o senhor. Não queria que pensasse que falei. Mas agora percebo que o silêncio também é uma forma de morrer. As lágrimas caíam sem eu perceber. Cada palavra era uma facada, não só pela dor dela, mas pela minha covardia em não ter perguntado mais cedo. O Gabriel é o que me mantém de pé. Se algo me acontecer, prometa que vai cuidar dele. Ele é a melhor parte de mim. Fechei o caderno e fiquei ali, imóvel. Prometi em silêncio. Eu juro, minha filha, ninguém mais vai tocar nele. Quando voltei ao hospital, o sargento estava à porta. Senhor Antônio, localizamos o Carlos. Onde ele está? Ainda não sabemos o paradeiro exato, mas ele tentou levantar dinheiro da conta conjunta esta manhã. Assenti, ele vai tentar fugir. É possível, mas com esta denúncia e os indícios, vamos emitir mandado de busca. Olhei para o corredor e vi Gabriel a brincar com o mesmo carrinho. A inocência dele, tão perto do abismo, que quase o engoliu, era o lembrete mais cruel e mais bonito de todos. Mais tarde, sentei-me outra vez ao lado da cama da Helena. O barulho dos monitores misturava-se ao som dos passos dos enfermeiros. Peguei-lhe na mão e falei baixinho. Minha filha, o teu menino está bem. E eu encontrei o teu diário. Agora já sei o que passaste, mas também sei o que preciso fazer. Dorme, tranquila. O teu pai vai cuidar dele e de ti pela primeira vez desde aquela noite. O coração bateu num ritmo diferente. Havia dor? Sim, mas também havia propósito. E quando olhei para o pequeno Gabriel a dormir na poltrona, percebi que o destino me tinha dado uma nova missão. Proteger o que restava da minha família menos e honrar o silêncio da minha filha, com a verdade que ela nunca conseguiu dizer em voz alta. Os dias seguintes pareceram um só, longos, pesados, com o mesmo cheiro de hospital e café frio. A Helena continuava entre a vida e o silêncio. Os médicos diziam que o corpo reagia, mas a mente ainda se escondia. E, enquanto ela dormia, o passado dela começava a acordar dentro de mim. Carlos, o nome dele, já me doía só de ouvir. Eu lembrava da primeira vez que o vi, terno bem passado, sorriso calculado, palavras fáceis. Homens assim costumam enganar o mundo inteiro, menos até que um dia o mundo descobre o preço da mentira. Na manhã de terça-feira, o sargento Oliveira voltou. Tinha uma expressão tensa. Senhor Antônio, conseguimos rastrear o Carlos. Onde ele está? Em Setúbal. Alugou um quarto barato perto do porto. E não o prenderam? Ainda N.O. Não há provas de tentativa de homicídio. Por enquanto, fiquei em silêncio. Provas. A justiça sempre parece precisar de provas. Mesmo quando o coração já sabe a verdade. E se ele fugir? Perguntei. Estamos a vigiar os movimentos. Mas vi nos olhos dele que o vigiar significava esperar. E eu já não sabia esperar. Naquela noite, sentei-me no carro e dirigi sozinho, até a casa da Helena. Precisava entender o que ela viveu menos com os meus próprios olhos. O portão ainda rangia. O jardim estava cheio de folhas secas. Tudo parecia ter envelhecido de um dia para o outro. Entrei no quarto deles. O perfume barato do Carlos ainda pairava no ar. Revirei a gaveta de cabeceira e encontrei um envelope pardo. Dentro, vários papéis amassados, menos contas vencidas, notificações do banco e uma carta meio rasgada com o logotipo de uma seguradora. Li devagar. Apólice de seguro de vida menos beneficiário. Carlos Menezes. Senti um calafrio. O valor era alto. E a data da assinatura. 3 meses antes do casamento. A raiva misturada com culpa queimava-me o peito. Ele nunca amou a minha filha. Só queria o dinheiro. Ouvi um ruído atrás de mim. O coração disparou. Virei-me. E o sargento Oliveira estava na porta. Eu sabia que o ia encontrar aqui. Preciso de respostas. Disse. O senhor sabe o que encontrei? Sabemos, respondeu ele.
E já temos um mandado. Olhou para mim com um olhar que misturava firmeza e respeito. Mas por favor, não tente resolver isto sozinho. Assenti. Mas por dentro, já tinha decidido. Se a justiça não fosse rápida, eu seria no dia seguinte. Recebi uma chamada do hospital. Helena tinha acordado. Corri. Quando entrei no quarto, ela estava pálida mas consciente. Os olhos dela, cheios de lágrimas, encontraram os meus, pai. Peguei-lhe na mão e senti o mesmo calor que senti quando ela era criança. Está tudo bem, minha filha. Onde está o Gabriel? Está bem. Dormei em casa. Ela respirou fundo. Pai, o Carlos tentou me matar. Aquelas palavras cortaram o ar. Ele misturou remédio no meu chá. Queria que parecesse acidente. Meu Deus. Eu ouvi ele falar ao telefone, dizendo que ia resolver tudo e sumir. Ela chorou, e enquanto a abraçava, percebi que o amor, o verdadeiro, não é feito de promessas, mas de presenças. E eu jurei. Ali mesmo, enquanto eu respirar, ninguém mais vai te ferir. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Era o sargento. Encontramos o Carlos. Ele tentou embarcar para o Brasil com dinheiro retirado das contas conjuntas. E foi preso? Sim. Está em custódia. Fechei os olhos e deixei o ar sair devagar. Não senti alívio. Senti apenas o peso de tudo o que se perdeu. Quando contei a Helena, ela apenas chorou em silêncio. O habia ódio. Apenas cansaço. Ela olhou para mim e disse: Pai, eu só quero recomeçar. Sorri com tristeza. E? Vai com o Gabriel? Comigo? A vida ainda não acabou. Nessa noite, levei o Gabriel para o quarto e lhe li uma história. Antes de adormecer, ele perguntou: Vovô, o homem mau vai voltar? Acariciei o cabelo dele. Não, meu amor. O homem mau vai embora para sempre. Ele fechou os olhos e eu fiquei ali, a vê-lo dormir. A luz fraca da lamparina iluminava o rosto dele, o mesmo rosto da mãe, o mesmo olhar puro. E pensei: a vida às vezes destrói para ensinar a reconstruir. Brilhar outra vez. Gabriel não desgrudava dela. Parecia ter medo de que, se piscasse, a mãe desaparecesse. E eu apenas observava. Nunca pensei que voltaria a ser pai uma segunda vez. Mas a vida tem dessas ironias. Quando achamos que acabou, ela devolve o amor por outro caminho. Na primeira noite em casa, preparei sopa, a mesma receita que ela gostava quando era pequena. Quando coloquei a tigela na frente dela, Helena sorriu. Ainda lembra da receita, pai? Tem coisas que a gente nunca esquece. Respondi. Ela provou, fechou os olhos e disse baixinho: Tem gosto de casa. Aquelas 3 palavras foram suficientes. Não precisei de mais nada. Ali, percebi que o perdão não é dito, é vivido. Os dias seguintes foram de pequenos silêncios e recomeços. Helena voltou a cuidar das plantas, a ler histórias para o Gabriel. Às vezes, acordava assustada com pesadelos, e eu ia até o quarto, segurava-lhe a mão e dizia: Já passou, filha. O mal foi embora. Ela não falava muito sobre o que aconteceu. Mas um dia, enquanto estávamos no jardim, disse: Pai, se o Senhor não tivesse vindo aquela noite, eu não estaria aqui. Olhei para ela e sorri com ternura. Foi o teu filho que me chamou. Ela olhou para o Gabriel, que brincava com o ursinho. Ele é a minha coragem. A brisa soprou leve e o sol desceu devagar. O som das risadas dele misturava-se ao canto dos pássaros. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio da casa não era pesado. Era paz. Nessa noite, escrevi no meu caderno: O amor não cura feridas com pressa. Ele senta-se ao lado, segura a mão e espera. E quando o medo adormece, é o amor que fica para cuidar dos sonhos. Fechei o caderno e olhei pela janela. Helena dormia no quarto ao lado. Gabriel respirava tranquilo. E eu finalmente sentia que podia descansar também. Passaram-se meses desde aquela madrugada que mudou tudo. O inverno deu lugar à primavera, e com ele vieram as cores de novo, menos nas flores do quintal, no riso do Gabriel, até no olhar cansado da Helena. Era como se a vida, aos poucos, pedisse desculpa por tanta dor. Helena começou a trabalhar meio turno numa biblioteca da cidade. Dizia que o cheiro dos livros a fazia sentir segura. Gabriel voltou à escola, e todas as manhãs vinha até mim, de mochila nas costas, para me dar um beijo na testa antes de sair. Tchau, vovô, te amo, disse-a. E por mais simples que fosse,
Aquelas 3 palavras curavam o tempo sozinho. Nunca teria coragem de tocar. Eu via a casa encher-se outra vez de vozes, de passos, de vida, e às vezes, quando o sol entrava pela janela e batia no retrato da Helena criança, eu lembrava da mulher que ela se tornou. Ferida, sim, mas inteira. A dor não desaparece. Aprende a morar conosco sem fazer tanto barulho. Certa tarde, estávamos todos no quintal. Helena regava as plantas, e Gabriel corria atrás das borboletas. Eu lia o jornal fingindo desinteresse, mas a verdade é que não conseguia parar de observar os dois. Era bonito ver a paz de volta, menos aquela paz simples que não precisa de grandes gestos, só de presenças. Helena aproximou-se e sentou-se ao meu lado. Pai, o tribunal encerrou o processo. Olhei para ela, sem saber o que dizer. O Carlos vai cumprir pena, disse. Não sei se sinto alívio ou tristeza. Respirei fundo. Às vezes, filha, justiça e perdão caminham por estradas diferentes. Ela ficou em silêncio por um momento, depois sorriu. Acho que agora posso respirar. Vi nos olhos dela algo que há muito tempo não via. Leveza. E naquele instante, percebi que a coragem não está em esquecer, mas em continuar mesmo depois do medo. Naquela noite, depois que os dois adormeceram, sentei-me na varanda com o meu caderno. O vento soprava suave, e o som distante do mar chegava como uma canção antiga. Peguei a caneta e escrevi: Deus não me deu uma vida fácil, mas deu-me tempo para reparar o que quase perdi. Fui pai, depois avô, e entendi que o amor verdadeiro é o que protege menos, mesmo em silêncio, mesmo com medo. E prometo, enquanto eu respirar, nunca mais vou deixar que o medo vença o amor. Fechei o caderno, com cuidado. Lá dentro, entre as páginas, guardei uma fotografia. Eu, Helena e Gabriel, no quintal, o sol dourado ao fundo. Não era uma foto perfeita, menos o Gabriel piscava. A Helena ria, mas era real. E a realidade depois de tudo era o presente mais bonito que a vida podia oferecer. No domingo seguinte fomos à missa. Helena segurava a minha mão, e o Gabriel, entre nós dois, olhava curioso para os vitrais coloridos. Quando o coro começou a cantar, ela encostou a cabeça ao meu ombro. Pai, obrigada por não desistir de mim. Sorri e respondi baixinho. Promessa de pai não se quebra, filha. Ela apertou minha mão, e naquele toque simples, senti o peso de tudo o que superamos, e a leveza do que ainda tínhamos pela frente. Ao voltarmos para casa, o sol já se punha, o céu estava pintado de laranja, e o mar, lá ao fundo, refletia a luz como um espelho. Gabriel correu pelo quintal, rindo, e eu fiquei a observá-lo. O vento trouxe o som da sua risada até mim menos. E nesse som havia tudo: o passado, o perdão e a promessa de que o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra o caminho de volta. Fechei os olhos e deixei o coração descansar. Pela primeira vez em muito tempo, a vida parecia inteira outra vez.